Hoje eu vou te mostrar como é que qualquer pessoa comum consegue desmentir o grande jornalista Reinaldo Azevedo utilizando apenas o seu acesso à internet e uma ferramenta chamada Google. Entendeu? O Ciro está um pouco assim. Não, ele até já disse que o Lula é o pai original de todos os desacertos do Brasil. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Olha, deixa eu só falar uma coisinha. Eu concordo com os dois rapazes, né? Com o Alexandre e com o Fábio. Embora a Simone tenha, sei lá, 1/6 dos votos do Ciro nas pesquisas, a manutenção da candidatura dela é justificável. Da Simone é Ela está justificável. construindo um nome. Do Ciro, não. Né? Então Se não tá. para agora, para mais adiante. E também, Alexandre e Fábio, eu não vejo nenhuma impossibilidade dela apoiar o Lula no segundo turno. Inclusive, ela disse que apoiaria e foi massacrada. Depois que ela falou isso, acabaram com a Simone, falando, por que eu vou votar na Simone? Ela, inclusive, até derreteu em algumas pesquisas aí. Quem não se rende ao Deus Lula para eles, pronto, já tá cometendo um pecado, é um herege. Essa ponte ela não queimou mesmo. Não vejo nenhuma impossibilidade. O Ciro, por outro lado, eu acho assim... O Ciro, por outro lado. Ele entrou, o Alexandre usou a expressão beco sem saída, eu acho que ele entrou no beco sem saída. Né? Porque até para ele pedir voto, eventualmente, para o Lula no segundo turno, ficará difícil. Ele já disse que não vai fazer isso. E se fizer isso, ele perde meu voto. O Ciro não só não vai pedir voto pro Lula, como ele vai estar no segundo turno disputando contra o Lula. É essa a intenção. Na lógica do tio Rei, na lógica do Reinaldo Azevedo, só existe conchavão. A gente não tá aqui para conchavão. A candidatura do Ciro se propõe a mudar o Brasil. Vou colocar um vídeo do Ciro aqui para ver se o tio Rei consegue entender, compreender um pouquinho aqui. Eu só quero ser presidente do Brasil se for para mudar o Brasil, para não permitir a exploração do mais pobre, até dos miseráveis, pelos mais ricos e pelos poderosos, que é a regra número 1 desse sistema político e econômico que manda no Brasil há 30 anos. É para isso que eu estou nessa disputa. Então tá vendo, tio Rei? A ideia não é compor, não. Essa ponte aí a gente tem mais aqui queimar. Ninguém quer compor com o PT, ninguém quer compor com o Lula, não. Então, se afastar dessa candidatura e se colocar como oposição, é estratégico para a campanha do Ciro, sim. Só petista cego, igual você, que não consegue enxergar isso. E acho que ele não fará. E acho que ele ficará um pouco sem lugar. Né? Mas quer é lugar. Uma escolha que ele está fazendo. Ninguém quer lugar nesse governo. Parecendo uma personagem do Machado de Assis. A ideia não é compor com governo nenhum. A ideia é ser oposição a qualquer um desses dois, porque eles representam o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de política. Agora você está na literatura. Do romance Helena, né? Padre Mestre, perdi tudo, né? Porque ele não consegue nem, num eventual segundo turno, dizer assim, olha, o Bolsonaro é pior. Porque eu posso achar 500 vídeos dele dizendo, né, Fábio, que eles são equivalentes, não é isso? E que o Lula Vamos ver agora a credibilidade do jornalista Reinaldo Azevedo. Ele falou que consegue encontrar 500 vídeos do Ciro dizendo que eles são equivalentes. Pois eu vou puxar um aqui, ó. É uma pesquisa no Google. Eu vou te mostrar que qualquer idiota com acesso ao Google consegue desmentir o grande jornalista Reinaldo Azevedo. Olha aqui. Vamos pesquisar aqui. Ciro diz que Lula e Bolsonaro são iguais. Vamos colocar. A corrupção do PT e do Lula, eu não condeno por conta de nenhum adjetivo particular com Lula. A minha condenação, Bial, é para eu poder ter coerência para atacar o bolsonarismo. Porque, repare, o que está acontecendo no governo Bolsonaro? É o mesmo modelo econômico do Lula. Claro que qualquer brasileiro minimamente sereno, e eu sou muito experiente, sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas absolutamente distintas uma da outra. O Lula está no campo da democracia, o Bolsonaro está no campo da tortura, da ditadura, sabe, do enfrentamento da ciência, da confrontação da cultura, do preconceito, da xenofobia, do homofobismo, enfim, ele está no campo do perverso. Mas é a mesma governança política e o mesmo modelo econômico. Se a gente não entender isso, o debate vai ser picanha ou cerveja versus os filhos ladrões do Bolsonaro. O Brasil não aguenta isso. Então é preciso que a gente traga esses assuntos centrais para o debate e não deixe que essa redução odienta, simplória, de paixões infantis, febris, porque é uma coisa impressionante. O Bolsonaro pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, andar nu na rua, e tem aí uma turma que não quer nem saber.
Né? Assim acontece com o lulopetismo fanático também. Então, eu gostaria muito, e vou fazer um esforço grande, da gente voltar a discutir o que interessa. Modelo econômico e modelo de governança política. Então tá vendo, senhor Reinaldo Azevedo? É muito difícil entender isso, senhor Reinaldo Azevedo. A crítica dele ao Lula é específico relacionada ao modelo econômico desenvolvido, ao modelo de governança política. Não é uma crítica pessoal. Mas como o senhor quer manter esse mesmo modelo econômico liberal, aí você finge que não vê, né? Aplica uma autodissonância cognitiva para fingir que não entende, porque o Ciro diz isso em toda entrevista. É recorrente ele abordar e ele falar exatamente como ele falou aqui. Eu consigo colocar isso 500 vezes, senhor Reinaldo Azevedo, em 500 entrevistas diferentes. Não, ele até já disse que o Lula é o pai original de todos os desacertos do Brasil. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi, Michel Temer? Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? O que há? Não se trata de ressentimento, é uma crítica coerente e é uma crítica incisiva e verdadeira, que você pode até fingir que não entende. O Reinaldo Azevedo de algum tempo atrás, o Reinaldo Azevedo de 2018, talvez entenderia tudo isso que eu estou falando aqui agora, mas o Reinaldo Azevedo se perdeu de uma tal maneira que agora ele produz a sua própria dissonância cognitiva, né? Agora, o Pedro Simon, ele esteve aqui no canal e ele falou o seguinte, que Ciro e Simone deveriam chamar o debate para eles. E isso tiraria... Se dependesse da vontade deles, sem dúvida. Mas são eles que estão chamando o debate, sim, olha só. Posso dizer para vocês, qual dos presidenciáveis que está falando sobre os juros abusivos no empréstimo consignado desse auxílio que saiu agora aqui? É só o Ciro que está falando sobre isso dentre os presidenciáveis. Quem que estava condenando o indulto do Daniel Silveira na época? Também era só o Ciro. Qualquer ataque do Bolsonaro que ele faz à democracia, né, falando que no dia 7 vai ter, quem é o primeiro cara que vai lá, né, para condenar, para se manifestar contrário, para assinar as cartas, para assinar impeachment, para fazer uma oposição real, para entrar com ações judiciais? Quem está propondo esse debate mesmo é o Ciro, não é outro presidenciável, não. Ele está chamando o debate para si. Ele é o primeiro que confirma também as participações. Não, ô Alexandre, eu vou te perguntar assim, de saída. Vocês ouviram o Lula dizer que o primeiro ato dele será declarar que o Banco Central não é independente? Ninguém ouviu o Lula dizer isso. Olha aqui, senhor Reinaldo Azevedo. Se eu tiver acesso ao Google, eu vou te mostrar uma matéria do Estadão, que fala aqui, ó, Gleisi Hoffmann, presidente do partido, presidente do PT, Gleisi busca apoio a Lula com sinal de que não haverá ruptura da autonomia do Banco Central. Então tá, não foi o Lula que falou isso especificamente, foi a presidente do partido do Lula que falou para os banqueiros que não haverá ruptura da autonomia do Banco Central. Olha aqui de novo, na CNN agora, não sei se o senhor conhece esse meio de comunicação, que fala aqui, ó, Gleisi Hoffmann diz a empresários que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, continuará no cargo caso Lula seja eleito. Ou seja, ele confirma que haverá continuidade da mesma política de governo do Banco Central. Então você está querendo dizer o quê? Que o Ciro disse o contrário disso? Que é mentira. Você pode ver aqui, ó, na sequência, teus próprios interlocutores te desmentem, seu Reinaldo Azevedo. Olha que vergonha. Ele vai manter a independência. Ele vai manter. Falou que vai manter a independência, não? O que foi que o Ciro disse? Meu primeiro ato vai ser o Banco Central não é mais independente, não sei o quê. Você acha que a Simone vai comprar essa tese? Não, mas o que o Pedro Simon falou não era dos dois estarem juntos mas dos dois. Aí o Reinaldo desconversou, trazendo para Simone. Não, você acha que a Simone vai comprar essa tese? Mas primeiro ele estava questionando. Se você for reparar, primeiro ele estava questionando se o Lula tinha ou não dito aquilo.
Aí os próprios entrevistadores que estão junto com ele que falaram assim, não, falou que vai manter. Desmentiram o Reinaldo Azevedo aqui ao vivo. Né? A Ele vai Gleice manter falou o independência. contrário. Ele vai manter. Vai manter independência. Falou, né? Eu mostrei aqui 2 reportagens confirmando que a informação que o Reinaldo Azevedo estava prestando era falsa. Então, ô senhor Reinaldo, qual é a credibilidade que o senhor está se propondo em 2022, né? A ponto de ser desmentido ao vivo aí? Tá feio pra você, tá triste, hein? Engraçado que esses caras que matam a candidatura do Ciro todo dia estão cada vez se afundando mais, se afundando na própria lama que eles cavam.